Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê, pessoal. Pessoal da Rede GUBEF, pessoal da TVJ São Tomé das Letras, meus ouvintes na YouTube, todas as emissoras amigas. Meu namastê para todos. Vou falar de mistérios, de ufologia, de assuntos correlatos, assuntos interessantes, né? Sempre procurando alguma coisa baseada não no meu achismo, mas no que o ouvinte quer ouvir, né? Que às vezes não é aquilo que eu acho que é interessante, né? E assim eu recebo com frequência sugestões de ouvintes, olha, aborda isso, aborda aquilo, né? E algumas pessoas pedem coisas que eu falo assim, olha, isso aqui pra mim é fraude, isso aqui pra mim eu não dou suporte, não curto. Outras eu falo assim, eu vou comentar, vou dizer o que eu acho, né? Então depende muito um pouco Às vezes eu me manifesto mesmo não acreditando, falo, olha, não acredito. Se for uma pessoa aqui do Brasil, eu evito falar, né, por motivos. Mas existem, quando são coisas internacionais, eu me sinto mais à vontade para comentar, porque afinal de contas, eles meio que não estão nem muito aí pra gente, né? Então, eu recebi de várias pessoas, não foi de uma, eu não estou me recordando muitos nomes, perguntas sobre esses artefatos do passado. O Akira, novamente o amigo Akira, mandou coisas sobre isso, sobre artefatos fora de lugar. Quer dizer, o que é um artefato fora de lugar? É, por exemplo, você encontrar uma bateria elétrica na Suméria, você encontrar uma... A arqueologia está cheia disso, né? Contas de colar que foram furadas a laser num templo maia. Essas coisas que você não... cirurgias complexíssimas, entendeu? Feitas dentro do cabeça, do crânio, no Antigo Egito. Isso tem um nome em arqueologia. Existe um nome muito interessante, OOPART. OPART. O que é um OPART? OOPART. OPART. Out of Place Artifact. Ou seja, artefato fora de lugar. Out of Place Artifact, ou artefato fora de lugar. Ou seja, uma coisa que não corresponde à tecnologia da época e que causa um incômodo na arqueologia, né? Então, geralmente, quando acontece o surgimento de um OPART, os arqueólogos tradicionais fazem o que os astrônomos fazem com os UFOs, eles negam. O astrônomo de carteirinha, né? Tem aquele famoso o Glaser, fala que não existe UFO, que é um absurdo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o arqueólogo tradicional, igualmente, ele tem um emprego a zelar. Então, ele fala, olha, esse artefato pode ser fraudulento, né? Então, ele vai fazer tudo para negar. Só não vai negar quando for realmente inegável. Então, ele sempre coloca o artefato out of place, fora de lugar, como falso, antes de aceitar ele como verdadeiro. Por uma política das associações de arqueologia e tudo mais, tem que ser considerado falso até que se prove o contrário, porque aquilo está infringindo, né, uma norma que eles mesmos já estabeleceram. E o cientista, é engraçado isso, pelo menos hoje em dia, pelo menos na nossa época, é engraçado, talvez no passado fosse menos assim. No século XVIII, no século XIX, os cientistas fossem mais livres. Mas hoje em dia, o cientista, ele quer mais segurar a onda, assim, quer segurar a coisa como está. Principalmente nessas áreas, assim, que envolvem uma versão da história, né, ou do cosmos, já pré-estabelecida. Então, a astronomia e a arqueologia são muito vítimas disso, de um conservadorismo, né?
Existe aquele caso famoso de um disco voador que passou num congresso de astrônomos no Monte Palomar, se não me engano foi em 52 ou 59, e os garçons entraram gritando, histéricos, né? Os garçons nem ligaram para o emprego deles, ligaram gritando, doidecidos lá dentro do salão, falaram, vem olhar, tá passando um disco voador. E os astrônomos disseram assim, isso não existe. E eles não foram olhar. Quer dizer, eles não tinham curiosidade, ou tinham medo de ter que admitir isso, né, publicamente, então eles se recusaram a olhar para fora. Não é que eles olharam para fora e disseram, eu não estou vendo nada, porque eles sabiam que eles iam ver. Eles simplesmente não olharam. Né? Não é engraçado isso? É uma coisa muito louca, né? É a mesma coisa aconteceu com o cardeal, né? O Ivo. Acho que foi o Ivo. Bom, não sei o nome ao certo, mas ele também teve aquele voo que todo mundo foi olhar, menos ele. Por quê? Porque senão teria que se posicionar. Se você não olhou, você não é obrigado a se posicionar para não vir. Agora, se você viu, você tem que dizer. Você é obrigado a dizer eu vi um UFO ou obrigado a mentir, né? Então os astrônomos fazem muito isso. E esses OPARTs, que são esses objetos out of place artifacts, eles têm essa característica de incomodar, né, uma visão tradicional da ufologia, da arqueologia, né, e que acaba sugerindo a UFO-arqueologia, que o Erich von Däniken colecionou todos os OPARTs para escrever Eram os Deuses Astronautas, né? Então tem o astronauta de Palenque, o próprio mistério da construção das pirâmides do Egito, né? Uma série de objetos estranhos, representações de aviões e discos voadores dentro de pirâmides, né? Quer dizer, tudo isso aí que o Däniken usou, ele fez o contrário, foi um grande revolucionário, né? Está vivo, um grande gênio revolucionário, e ele realmente falou assim, olha, se a gente colocar tudo isso aqui numa cesta, entendeu? Você quebra a arqueologia mundial fácil, né? Entanto, inclusive, que ele foi proscrito como, entendeu? Os caras da arqueologia tradicional não aceitam ele como uma pessoa, como um cientista, mas ele é aceito pelo público, né? Aquela coisa, sucesso de público, mas não é sucesso de crítica. Acho que uma das melhores coisas que existe para um artista, para um cientista, para um conhecedor, é você ser sucesso de público e não ser sucesso de crítica. Porque a galera conservadora te critica e eles não estão nem aí para eles. Mas o público que tem que gostar de você, o público tem uma mente mais avançada do que os críticos. Então, por exemplo, o público entende que aquilo é uma inovação. Mesmo que os cientistas falem, oh, não, ou os críticos falem, não, isso é uma coisa bizarra, esquisita. Por isso que existe, por exemplo, aqueles cult movies, né? Que os críticos falam que é um lixo e o povo adora. Quer dizer, não adianta eu falar que é um lixo porque você não forma a opinião da humanidade inteira com base na sua opinião, né? Bom, mas o OPARTS. Esse termo OPARTS, ele foi forjado pelo Ivan Sanderson. É um criptozoólogo, né? Um especialista em... Então você encontra, assim, Ivan Sanderson, você encontra em arqueologia e também em paleontologia. Por exemplo, pés calçados de 500 mil anos, né? Esmagando um trilobita, um animal pré-histórico, né? Quer dizer, então isso também pode acontecer na paleontologia, no estudo dos animais antigos, mas é mais frequente o OPART, ele é mais frequente entre os arqueólogos, né? Porque existe uma diferença, ou seja, na paleontologia o estudo dos animais pré-históricos, dos dinossauros e tal. Vê um dinossauro que levou um tiro, quer dizer, é um OPART, né? Agora, se você, por exemplo, é mais comum você encontrar, por exemplo, mistérios como Mohenjo-Daro, na Índia, né? Que é aquela cidade que o centro da cidade foi destruída nuclearmente. Como é que uma temperatura de 5.000 graus derreteu o centro da cidade e manteve a periferia da cidade intacta, mais ou menos intacta. Então, por exemplo, você não encontra
um vaso inteiro no centro de Mohenjo-Daro, mas você encontra um vaso o vaso está tudo derretido por energia nuclear, né? Tipo Hiroshima e Nagasaki. E quando você vai na periferia ou meio fora da cidade, está tudo mais ou menos calmo. A cidade foi evacuada, inclusive. Quer dizer, eles sabiam que isso ia acontecer, porque existia uma guerra entre o Rama e o Ravana não é no Mahabharata, é no... Bom, né, nas escrituras védicas. E aí então a população dessa cidade, de Mohenjo-Daro, foi avisada para abandonar. E só 49 pessoas morreram, que era uma infeliz família que entrou lá de gaiato, alguns animais que foram deixados para trás, e os 49 membros da corte do rei Ravana, que a gente supõe, que resolveram ficar para desafiar o Rama, e acabaram todos os esqueletos nossos brancos no centro da cidade, que foi justamente onde caiu o meteoro, porque para arqueologia científica só dá para dizer que foi meteoro, né? Mas o meteoro não impactou a cidade, não fez cratera, explodiu em cima. Quer dizer que explode no ar é bomba atômica, né? Mas era um meteoro diferente, era um meteoro moderno, né? Tá? Então tudo bem. Bom, aí o que acontece? Aí existem os opartes. Os arqueólogos tradicionais fazem de tudo para quebrar a credibilidade de um op art, né? O op art. Não é op art que é um estilo artístico, op art é arte óptica. Não, o op art, de um op art. Por exemplo, os arqueólogos já conseguiram provar, né? Dizem que já conseguiram provar que aquelas pedras de Ica são falsas, né? Eram pedras de andesito, mostrando dinossauros, pessoas sendo operadas e tal, discos voadores e lasers, né? Encontradas no Peru, né? Existe inclusive um museu de pedras de Ica. E os arqueólogos conseguiram provar que tinha marcas de lixamento com papel de lixa, né? E inclusive tinta acrílica para fazer as linhas. Então eles conseguiram provar que essas pedras de Ica eram um falso op art, que eles eram forjados mesmo para enganar os turistas. Que assim, no Peru, a Bolívia e tal, tem uma reputação muito mística. As pessoas vão a Machu Picchu, vão a Cusco, vão a Lago Titicaca, no Peru e na Bolívia vão a Pumapunco, né, todas essas coisas. Então, e aí elas encontram um artefato a la Eric von Däniken, que é um disco voador desenhado numa pedra, elas ficam loucas, pagam uma nota. Então existe um mercado para esse tipo de falsificação, né? Inclusive, por exemplo, eu estudo antiguidades também, eu sou um colecionador de antiguidades, e eu sei que, por exemplo, antiguidade pré-colombiana, Peru, Bolívia, Azteca, Maia, tem uma credibilidade muito duvidosa no mercado, porque como são cerâmicas, em geral, ou pedras, é muito fácil falsificar em cerâmica e pedra. Porque você pode ter um bom artesão atual que falsifica, e depois você enterra por uns anos, e aquilo fica com cara de muito antigo. O mesmo acontece com as pinturas cusquenhas, aqueles santos cusquenhos, né? É muito mais difícil, por exemplo, uma escultura em marfim japonesa, ou um jade chinês ser falso, porque a mineração hoje em dia é mais controlada, a matança dos elefantes é mais restrita, existe uma mudança de estilo da época e tal. Mas, em suma, eles conseguiram ponto para os céticos provar que as pedras de Ica eram falsas. Depois tem também, por exemplo, os artefatos, algumas coisas que foram encontradas nos Estados Unidos, né? Como, por exemplo, objetos encontrados em Michigan, Texas, Newark, que não é New York, é Newark,
e Salem, no Minnesota. São objetos que provavam uma série de coisas que quebravam a arqueologia, né? Por exemplo, foram encontradas em Minnesota, na cidade de Solem, S-O-L-E-M, Solem, como S-O-L-E-M, se você quiser procurar, pedras que seriam mais ou menos de 600 anos e que teriam as runas vikings, né? Quem sabe jogar runas, as runas dos vikings para adivinhar o futuro, né? E que foi encontrado um joguinho de runas de 600, 700 anos entre os indígenas, né? Também foi considerado um opart falso. Então, a fabricação dessas runas quando é em pedra é muito complicado, porque em pedra realmente, se você riscar uma pedra, é difícil dizer se ela foi riscada, como não dá para fazer datação em carbono 14 na pedra, se a pedra foi riscada há 100 anos, há 1000 anos, há um dia ou há 15 mil anos. É só mesmo pela natureza de como foi feito, mas você pode riscar de uma forma que pareça primitiva, mas não foi, né? Lógico que você não vai riscar com artefato de aço, você vai riscar com artefato de pedra e tal, né? Então foi considerado falso esse, né? Também outro que foi considerado fraudulento, por exemplo, textos também foram encontrados, objetos que representavam as tribos de Israel. Eu não sei muito bem como que isso foi encontrado em Michigan, né? Também foi considerado fraude, como se fossem os escritos do Mar Morto, né? Textos assim de 1000 anos. Como os americanos são muito cristãos, eles são protestantes e tal, né? Falsificações bíblicas sempre povoaram a história do cristianismo, tanto no catolicismo, menos no protestantismo, as fraudes religiosas, né? Então, por exemplo, você acha que é um pedaço da cruz de Cristo, isso aqui é um pedaço da saia da Virgem Maria, isso aqui é o escrito do Mar Morto, provando que, sei lá, que, entendeu? Algum ponto que o pastor, um padre gostaria de provar, criar devoção, criar milagres, né? Também foi considerado fraudulento, né? Depois, por exemplo, foram encontrados restos de objetos romanos em Newark, Ohio, né? Também foi considerado embuste porque os objetos, por exemplo, poderiam ter sido comprados, né? E falar que você usou. Hoje em dia você compra antiguidades romanas por um bom preço em Roma mesmo, né? E aí você pode enterrar e falar assim, olha, isso prova que, entendeu? Né? E, por exemplo, o crânio de calaveira, crânio encontrado numa mina do terciário, que comprovaria a existência de humanos no continente americano milhões de anos antes da época, né? Aí descobriram que tinha sido retirado de um cemitério indígena e enterrado num sítio arqueológico, num sítio de busca de dinossauros, né? Às vezes é brincadeira, né? Tal. Depois, por exemplo, os túneis de Beigong na China, né? Que eles foram considerados covas grandes, assim, tubos, né? Também de fabricação aparentemente inteligente, mas aí eles olharam e falaram, pô, mas, né, fora de época. E aí eles descobriram que eram raízes, o buraco de raízes de árvores pré-históricas que solidificaram e aquela madeira desintegrou e ficou só o buraco, né? Então existem esses opartes que os arqueólogos conseguiram facilmente descartar. Depois tem aqueles que eles colocam assim, de interpretação duvidosa, que eles não conseguiram pegar, né?
por exemplo, objetos encontrados no Líbano, né? Que são monolitos libaneses gigantescos, né? Como o próprio Stonehenge, né? Mas que não condiz com a tecnologia da época, esses monolitos do Líbano, né? E que se supõem construídos por extraterrestres. Pumapunco, por exemplo, né? É muito parecido com isso daí. Aí fala assim, foram descobertos novos métodos para carregar pedras de grande tamanho com tecnologias rudimentares. Quer dizer, entra aquela discussão, né? A mesma da pirâmide do Egito. Dá para carregar? Não dá para carregar? Dá para carregar? Os tradicionais falam assim, mas dá para rolar troncos. Mas não tem tronco. Mas é muito longe, né? Mas eles tinham muitos escravos. E fica nessa conversa. Então, quando, por exemplo, existe um objeto realmente quase inexplicável, mas os arqueólogos falam que pode existir uma tecnologia antiga que a gente não conhecia, então ele chama de o parte duvidoso, né? Por exemplo, também nas pirâmides egípcias, nos templos egípcios, tem aqueles desenhos que parecem lâmpadas. Eu já vi, parece uma lâmpada antiga com um risco assim, né? Aí também no século IV a.C., por exemplo, em Dendera, que é um complexo de templos do Egito, né? Aí eles falam que é uma pareidolia, que é uma associação errônea, de uma interpretação errônea de uma imagem, né? Porque na verdade seria um lótus e uma serpente nadando em cima do lótus, entendeu? Uma folha de lótus. Mas é esquisito porque é gigantesca a folha de lótus, entendeu? Assim, é uma coisa que forma uma lâmpada, a folha de lótus. Bem, você que lembra uma lâmpada e tem um risquinho assim que seria a serpente. Parece bem mais uma lâmpada quando você acende a lâmpada. Não essa lâmpada branca agora, mas aquela antiga, aquela incandescente do Edison mesmo, né? Que tem aquelas linhas, aqueles tubinhos. Bom, tudo bem. Pilar de ferro encontrado na Índia, né? No complexo de Qutb, não sei como pronunciar isso, QUTB, né? Na Índia, 375 depois de Cristo ou 400 depois de Cristo, difícil determinar, de um ferro que nunca oxida, um ferro que nunca enferruja, né? Mesmo na nossa tecnologia moderna, a gente não sabe ainda fazer ferro inoxidável, né? Aço inoxidável, tá tudo bem, mas ferro inoxidável, né? Aí fala assim, aí os arqueólogos tradicionais falam assim, bom, mas nós temos que respeitar a habilidade dos antigos ferreiros indianos, então não pode provar que isso é uma coisa extraterrestre. Até, né? Aí depois, porque é o nível de pureza altíssimo, de 98% de ferro nesse pilar. Isso você não consegue fazer nem hoje, né? Isso a gente já lembra daqueles casos de fragmentos de discos voadores, tipo aquele que foi encontrado no Rio de Janeiro, que tinha 98% de magnésio. Como é que você depura o magnésio a 98%? Você sabe que o ouro, a prata que a gente usa, quem é joalheiro sabe disso, são amálgamas, né? Tem uma porcentagem de pureza. Tanto que tem um ouro mais amarelo, menos amarelo, né? Meio esverdeado. Porque realmente o grau de pureza é relativo, né? Tem ouro, tem cobre, tem ferro, tem cromo, tem não sei o que lá dentro, né? Depois tem aquele caso famoso daqueles objetos encontrados no Egito que lembram um aviãozinho, também tem isso no Peru, né? Que aí você fala, mas é um brinquedo infantil imitando um pássaro, né? E aí vai a negação o tempo todo, né? Depois tem em Bagdá, né? Que é na Mesopotâmia, na Suméria, tal, na Babilônia, aquelas baterias, né? Aí os arqueólogos entram com assim uma entrada assim bem assim blasé, falam assim, olha, como tem baixo potencial de geração elétrico e utilidade desconhecida, então não era uma bateria. Mas mesmo tendo uma baixa produção de eletricidade e o uso desconhecido, era uma bateria. Porque tem a parte de metal, você põe lá
parece que você põe vinagre, suco de limão, não sei o que, e gera um pouquinho de eletricidade. Que tipo de ele fazia? Se era para fazer terapia, se era para acender uma lâmpada, não sabe. Mas que aquilo era uma bateria, era tosca, era de barro, com metal. Não é uma bateria moderna, não é uma bateria dessas industriais que a gente tem agora. Mas é uma bateria. O princípio elétrico está lá. Quer dizer, eles conheciam a eletricidade. Se eles tinham uso para aquilo, ou se era uma mera curiosidade, ou até uma brincadeira dos antigos, né? Uma brincadeira científica. Porque muitas coisas que a gente usa hoje, como ciência, a eletricidade, a luz elétrica e tal, no tempo da Maria Antonieta, no século XVIII, no século XVII, isso os arqueólogos devem saber muito bem, eram brinquedos. A Maria Antonieta gostava de levar choque. Ela tinha um cientista lá que dava choque nela, ela ficava lá tomando choque, achando divertido. Porque eles não sabiam para que servia aquilo. Eles davam choquinho nela. E ela gostava, ela entendia que era uma cócegas. Choquinho leve, né? Lógico. E realmente tem gente que faz terapia com eletricidade. Eu já vi terapeutas que dão choque na mão, no pé, para liberar até para liberar os chakras, uma série de coisas que as pessoas fazem, terapeutas por aí. Então, assim, não o fato de que eles talvez nem soubessem o que fazer com aquilo, não significa que eles não soubessem que existe. Até porque a palavra eletricidade vem de electra, que é âmbar em grego. Porque os gregos já sabiam que se você esfregasse um pente de âmbar na lã, a lã eriçava. Então existia a atração do âmbar pela lã, né? Que era o electra, né? Então a gente tem que pensar que não é o fato de que você não entendeu o que eles faziam com aquilo que não significa que eles não faziam, né? O instrumento está lá, você que não sabe para que serve, tá? Depois tem aqui, por exemplo, existem coisas, por exemplo, foi encontrada na Bolívia, aí tem aqueles incômodos, né? Foi encontrado na Bolívia uma bacia cerâmica com letras sumérias. E agora? Não foi considerado falso, não tinha marca de pintura nem de lixamento. E agora, os seus céticos, o que vocês fazem? Né? Depois tinha o astronauta do Palenque, né? Famoso, do Däniken, né? Que ele parece estar dirigindo uma nave. Aí os céticos falam assim, não, ele está sentado perante o Deus, não sei o quê. Aquilo tem aquelas serpentes, deusas serpentes que estão atrás foram interpretados como tubos. É de cada um. Você pode interpretar como parece mesmo uma nave, um cara sentado numa nave dirigindo, mas se você não quiser também não é, entendeu? Quem é cético é cético, né? As linhas de Nazca. As linhas de Nazca, os céticos falam assim, não, era para um ritual. Mas é esquisito o ritual, porque todo templo tem um centro, né? Mesmo Stonehenge, mesmo os templos egípcios, tudo tem. Você caminha e vai num lugar e Azteca, que tinha um sacrifício humano, qualquer coisa. Você tem sempre uma central. E por que a linha de Nazca leva de nada a nada, um monte de linha desencontrada? Que ritual era esse? Eles andavam, chegavam no fim da linha, mudavam de linha, andavam do nada para o nada. Né? Bizarro o ritual. Andava do norte para o sul, do leste para o oeste, do sudeste para o nordeste, entendeu? De uma pedra para outra, mas sem... Bom, a explicação que eles dão para isso, né? Descartado pela arqueologia, se tratam de caminhos rituais, ligados a cursos de águas subterrâneas. Esses geógrafos apresentam altares de adobe com material cerâmico da cultura Nazca. O local da construção foi um lugar sacro. Sem dúvida que para os Nazcas era um lugar sagrado, isso aí não tenho dúvida. Próximo da cidadela sacra de Kawati, né? Depois você tem desenhos do período Jomon, que são aqueles bonequinhos que parecem astronautas do Japão primitivo, né? Descartado pela arqueologia. São apenas representações de demônios.
transferindo mal a estátua e depois destruindo a estátua. Então, se você fosse malvado, você virava um astronauta. É engraçado, né? Então vamos fazer bastante malvadeza que a gente vira astronauta, vai para outro planeta. Depois você tem um outro engraçadíssimo, que são as esferas de pedra da Costa Rica. Né? Na Costa Rica tem de 200 a.C. Objetos ritualísticos. Sim, objetos ritualísticos, mas são perfeitas. Como fez? Né? Foi usada uma técnica de fabricação a piquete, mediante os precursores de pedra, e o polimento usando abrasivos como a areia. Talvez. Aí depois tem aqueles opartes que eles não conseguiram desacreditar. Foi encontrada uma moeda num assentamento indígena de 1000 anos atrás, em Naskeag, Naskeag Point, no Maine, estado do Maine, nos Estados Unidos. A datação da moeda é real. O Museu do Maine, no Smithsonian, acredita como objeto nórdico. Quer dizer, é uma moeda viking, provando que os vikings estiveram lá. Quer dizer, aquele das runas, eles conseguiram descartar que era fraude, mas e a moeda? E a moeda viking? Quer dizer, dá na mesma, né? Ou seja, os vikings conseguiam chegar nos Estados Unidos. Né? Para que tanto esforço em negar, né? É que é trabalho deles. Depois você tem também uma cabeça pré-colombiana, uma cabeça romana, encontrada numa tumba pré-colombiana do século II. Né? Isso foi encontrada em Calixeruchaca, em México, uma cidade. Eu não estou conseguindo ler. Calixtlahuaca. Aí foi colocado, isso foi considerado como fraude, né? Que a cabeça romana teria sido colocada de propósito por algum sensacionalista, né? Mas o fato é que a cabeça romana é autêntica. E estava lá enterradinha, né? Quer dizer que, ou seja, que tanto os romanos como os vikings já sabiam da existência das Américas, talvez por ser muito longe não havia interesse de ir até lá. Quando a rainha Isabela mandou o Cristóvão Colombo vir para as Américas, ela já sabia que tinha terras. Ela sabia que não ia encontrar a Índia, ia encontrar uma grande extensão de terra. Porque já tinham rumores, existia o mapa de Piri-Reis, etc. Aí tem aqueles dois opartes que ninguém conseguiu derrubar e que os astrônomos, oh meu Deus, os arqueólogos tradicionais têm que dar o braço a torcer. Um deles é o mecanismo de Anticítera com C, C-I-T-E-R-A, anti com I, Anticítera, que é mais ou menos de 87 a.C., encontrado na ilha de Anticítera, na Grécia, que parece ser um mecanismo de angulação, tem engrenagens, né? O primeiro mecanismo de engrenagens conhecido era um mecanismo de navegação, como se fosse um computador naval. Entendeu? 87, quer dizer, aquilo não teria anexo, é muito mais avançado do que os mecanismos de navegação da época. Como que aquilo foi parar ali? Esse ninguém conseguiu. Não é uma coisa extraterrestre, mas é uma coisa de uma tecnologia muito além da sua época, estranha. O mecanismo de Anticítera, quem quiser procurar, ele é muito bonito e um mistério absoluto. Não incomodou tanto os astrônomos, porque não parece, os arqueólogos, porque não parece uma coisa extraterrestre. E depois tem um outro, que é também que pega muito, esse realmente pega muito, que é o mapa de Piri-Reis. Piri, P-I-R-I, Reis, R-E-I-S. Esse mapa que vinha, se não me engano, era desenhado em couro, e ele era de origem do Império Otomano, quer dizer, ele foi comprado dos turcos,
e foi parar na Península Ibérica, em Portugal e na Espanha, e representava o continente americano, e representava o Brasil, e representava os Estados Unidos, nos seus contornos exatos, e ainda por cima, equidistante do Cairo. Ou seja, o que é equidistante? É como se você estivesse num satélite e você fotografou o mundo em cima do Cairo. Então tem aquela distorção da bola da Terra, né? Então a América do Sul está meio torta, assim, a África e a Europa estão mais certinhas. E a Ásia, a Austrália e a América Latina estão meio tortas. Quer dizer, o mapa de Piri Reis indica, primeiro, que eles já sabiam que tinha as Américas e que as Américas eram enormes, o que causou provavelmente a cobiça da rainha Isabela católica, né? E o mapa é de 1513, né, desenhado em Istambul, na Turquia, e que seriam possíveis. E mais do que mostrar as Américas, até vamos dizer que, né, mostrava a Antártida, o contorno da Antártida, que caravela podia passar pela Antártida, né? Quer dizer, não, que barco antigo, que navegador turco, ou português, ou espanhol, iria para a Antártida? Vai você para a Antártida ver o que te acontece, né? Então, isso é uma coisa tão louca, que aí você tem que falar que foi ET que fez. Porque só dá para ver o contorno da Antártida, e da Groenlândia, e da Austrália, e do Brasil, da América Latina, né? Desculpa, da América Latina inteira, quer dizer, do Brasil, Argentina, Chile, da América Central, da Nicarágua, da América do Norte, Canadá, Estados Unidos, olhando do espaço. Se você pegar o Cairo, pegar o Google Maps, e colocar, e focar, e parar no Cairo, e você vai ver o mapa mundi, e você pegar um papel de seda e desenhar o contorno, você vai desenhar o mapa de Piri Reis, né? Então, esse desceu atravessado entre os céticos, não teve jeito. Não teve jeito. Não teve jeito. O mapa de Piri Reis é autêntico. E o mecanismo de antissítera você ainda pode dizer, sei lá, os chineses, os sumérios sabiam mais. Mas quem que conseguiu ver a Terra de cima, sei lá, do espaço, de altura de um satélite, para dizer que a Terra era redonda e que tinha 5 continentes e um continente gelado lá embaixo, até 500 anos atrás não tinha nem avião, acho que não dava, né? Então, esses são os OPARTs, né? Comprovam a existência, às vezes, dos extraterrestres, às vezes, de tecnologias, de que o homem antigo sabia mais do que a gente pensa que sabia, né? Que a gente, às vezes, subestima também o homem antigo. Às vezes, o homem antigo sabia muita coisa. O homem moderno pensa que sabe muita coisa, não sabe nada, né? Talvez saiba menos. Tá certo, pessoal? Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico sobre os OPARTs. Namastê.